Aí, galera, um abraço a todo mundo. Aqui quem está falando é Francisco Neto, professor do curso Excelência. E vamos para o nosso segundo Macetex de Administração Financeira Orçamentária preparatório para o Tribunal de Contas. Então, você que acompanhou aí o primeiro Macetex do último dia 10 de julho, se você não viu, está disponível no Facebook, está disponível na página da Excelência, vá lá em eventos ao vivo e veja Macetex, Administração Financeira Orçamentária, Conceito, Dimensões e Natureza Jurídica do Orçamento. É muito importante para o concurso do Tribunal de Contas. Aliás, todos os Macetex são. O que é o Macetex? É um programa no qual nós vamos dizer algumas dicas, alguns pontos específicos do último edital do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia de Administração Financeira Orçamentária, sempre ao vivo. Agora nós estamos aqui no Estúdio da Excelência, hoje segunda-feira, dia 15 de julho de 2019, é 18 horas agora, 18h03, para que a gente possa o quê? Falar alguns pontos interessantes. E o Macetex de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre ciclo orçamentário e exercício financeiro, é o nosso tema em evidência. Então basta se cadastrar, ver aí para que você possa compreender. Então ciclo orçamentário e exercício financeiro é o nosso tema de Macetex. Convido a você também ao vivo, depois de amanhã, dia 17 de julho, nós vamos falar sobre PPA, LDO e LOA, conceitos, natureza jurídica e, acima de tudo, diferença desses instrumentos de planejamento. Não perca, tá ok? PPA, LDO e LOA, 19 horas, horário de Brasília, e agora 18 horas, horário aqui de Porto Velho. Então não perca, tá certo? Depois de amanhã, então, Macetex 3, dia 17 de julho, 19 horas, horário de Brasília, ao vivo aqui no estúdio do curso Excelência. Vamos falar sobre PPA, LDO e LOA. E aí você vai juntando, né? Esses Macetex tem realmente o quê? Algo que vai agregar valor. Macetex de hoje, então, pessoal, vamos falar sobre ciclo orçamentário e exercício financeiro. Eita, professor Neto, qual é a diferença entre ciclo orçamentário e exercício financeiro? Nós vamos falar sobre isso, né? Ciclo orçamentário e exercício financeiro é o nosso tema da aula de hoje, beleza? Exercício financeiro. Então vamos falar dessas coisas aí. Vini, pega o outro aí, ó. Programa ao vivo é isso. O pincel falha na hora. Deixa eu pegar aqui, outro aqui, beleza? Esse aqui tá filé, né? Ciclo orçamentário, exercício financeiro. Então é um tema importante no qual nós vamos falar aí, tá certo, pessoal? Então vamos explicar o que é exercício financeiro no nosso Macetex. Pessoal, o que acontece? No Macetex 1, nós vimos que o orçamento público no Brasil, ele é elaborado no ano, tá certo? Para valer no ano seguinte. Então imagine aqui, por exemplo, 2019. Aí o que acontece? Aí existe o ano de 2020. O que eu quero que vocês compreendam? É que o orçamento público no Brasil, ele é elaborado no ano para vigorar no ano seguinte. E o orçamento público no Brasil é uma lei. Lembra, Macetex 1, o orçamento público no Brasil é uma lei, é obrigatória, é especial, é uma lei temporária e, acima de tudo, é uma lei que disciplina sobre matérias bem específicas, tá certo, pessoal? Então, o orçamento de um ano é aprovado no ano para vigorar no ano seguinte. Mas antes de ele virar lei, certamente ele é um projeto de lei. Então, existe o projeto de lei orçamentária. O projeto de lei orçamentária, ele, como toda e qualquer lei, é apreciado no ano para vigorar no ano seguinte. E ele precisa de uma tramitação. Veja que o orçamento de 2020, o que acontece? O orçamento de 2020, ele é elaborado e aprovado no ano anterior, certo? Então veja que o orçamento de 2020 é um projeto de lei que tramita no ano anterior. Uma vez aprovado, ele passa a vigorar no ano seguinte, certo? Ano seguinte como? De janeiro a dezembro. É assim que funciona. Então veja que as leis orçamentárias são elaboradas no ano para ir para o ano seguinte. Isso é importante para efeito de prova, certo, pessoal? E aí o que acontece? Nesse período de janeiro a dezembro, 1º de janeiro a 31 de dezembro, o orçamento ele é executado e a vigência dele é anual, certo? Então, salvo raríssimas exceções, como de crédito adicionais, depois a gente fala sobre isso. Então veja que o orçamento é elaborado no ano, aprovado para vigorar no ano seguinte, de janeiro a dezembro.
E esse período de janeiro a dezembro é chamado de exercício financeiro. Então, para vocês, senhores, o que eu quero que vocês saibam é que exercício financeiro é o período de tempo de janeiro a dezembro que se executa um orçamento. Então, esse conceito é bastante, tá certo? Cobrado em prova. O que é o exercício financeiro? É o período de tempo que se executa o orçamento, de janeiro a dezembro, 1º de janeiro a 31 de dezembro. É o período de tempo de um ano, certo, pessoal? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês compreendam é que o orçamento público, ele é executado. E esse período se chama exercício financeiro. Embora seja anual, e isso é importante falar, não é de fevereiro a fevereiro, março a março, junho a junho, não é. Esse orçamento ele é anual e coincide com o calendário civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, exercício financeiro. Então, esse período de exercício financeiro é um período de execução do orçamento, certo, pessoal? Embora o orçamento tenha uma vida, se assim a gente pode falar, no direito, desde o seu projeto de lei, o exercício financeiro é um período de execução do orçamento. Então vamos organizar. O que é exercício financeiro? É o período de um ano que se executa o orçamento. Não é o que se elabora, executa 1º de janeiro a 31 de dezembro e coincide com o calendário civil, certo, pessoal? Então não quero que vocês vacilem nessas coisas, não. Então você acabou de conhecer o que é exercício financeiro. Agora, o que eu quero que vocês compreendam é que ciclo orçamentário é um conceito ainda maior. E nunca você deve confundir ciclo orçamentário, tá certo, pessoal? Ciclo orçamentário é diferente de exercício financeiro. Ciclo orçamentário também é um período de tempo, certo, pessoal? Só o que acontece? É um período de tempo que vai desde a elaboração do orçamento, passando, tá certo, pela sua apreciação pelo Poder Legislativo, e aí indo pela sua execução e o seu controle. Então veja que o período de tempo de elaboração do orçamento, passando pela sua apreciação legislativa, passando pela execução e passando pelo controle, esse período de tempo eu chamo de ciclo orçamentário. Então, para você que nunca estudou isso na vida, se você errar, tá certo, pessoal, não tem perdão não. O que é ciclo orçamentário? Ciclo orçamentário é um período de tempo desde a elaboração, passando pela apreciação, execução e controle do orçamento. É um período de tempo também, entendido, pessoal? Então, para vocês que nunca estudaram isso na vida, vocês sabem que o orçamento é elaborado no ano para valer no ano seguinte. E exercício financeiro é diferente de ciclo orçamentário. Ambos se referem a período de tempo. Só que o período de tempo que se executa o orçamento de janeiro a dezembro se chama exercício financeiro. Agora, o período de tempo que é desde a elaboração até a apreciação e passando por execução, se chama ciclo orçamentário, certo? Daí nós temos que exercício financeiro e ciclo orçamentário são coisas diferentes, sendo que o exercício financeiro é um período de tempo que está dentro do ciclo orçamentário. Ora, é um período de tempo que se refere à execução. Já a elaboração e discussão é um assunto antes. Então não confunda. Exercício financeiro está dentro do ciclo orçamentário. Não é o ciclo que está dentro do exercício financeiro. O exercício financeiro é apenas uma etapa do ciclo orçamentário. Daí nós temos que ciclo orçamentário é um período de tempo maior. Uma vez que exercício financeiro só se refere à execução. Entendido, pessoal? Então, olha o tanto de informação que nós temos, bastante preciosas para efeitos de prova. Essas informações são extremamente necessárias para que você possa compreender. Então, olha só, período de tempo que se executa um orçamento de janeiro a dezembro, 1º de janeiro a 31 de dezembro, coincidente com o calendário civil, se chama exercício financeiro. Já ciclo orçamentário é um período de tempo que é desde a elaboração, um ano antes, e a sua apreciação no Poder Legislativo, passando pela execução e o controle. E é o exercício financeiro que está dentro do ciclo orçamentário, não ao contrário. Então, o exercício financeiro é um período menor e o ciclo orçamentário maior, porque pega não só a execução, mas desde a elaboração do orçamento, certo, pessoal? Isso é importante, tá ok? Outro aspecto que é inerente você saber para efeito de provas é o seguinte,
e aí esse Macetec já te dá uns bizus preciosos para isso, é que a elaboração que acontece aqui, a gente pode comentar algo melhor. Vocês sabem que quem encaminha o projeto de lei orçamentária é o Poder Executivo que encaminha para o Poder Legislativo. Isso é importante. E o Poder Legislativo, tá certo, devolve para sanção e veto para o Poder Executivo. Então, vocês lembram do Macetex 1, que isso é um projeto de lei. Veja que tudo isso está acontecendo um ano antes, nas discussões, no qual o Poder Executivo manda o projeto de lei para o Poder Legislativo, o Poder Legislativo vai apreciar, propor emendas e vai devolver para o Poder Executivo. E aqui tem sanção e veto, certo, pessoal? O que eu quero que vocês compreendam é que essa é a sequência. Executivo manda para o Legislativo, o Legislativo devolve para o Executivo. Isso é importante, eu não quero que vocês vacilem, certo, pessoal? E você viu na aula passada também que o Poder Executivo encaminha essa proposta ao Poder Legislativo. Essa proposta de lei orçamentária, ele encaminha o Poder Legislativo. E essa competência, ela compete, tá certo, ao chefe do Executivo. Não é ninguém. Elas competem ao chefe do Executivo, tá ok? Não é o ministro, não é o secretário, é o presidente, governador e prefeito. E aí aqui vai ter as apreciações, certo, pessoal? Eu só faço um comentário aqui no Macetex, é que embora a competência seja do chefe do Executivo de encaminhar para o Poder Legislativo e devolver para a sanção o veto, existem outros poderes com autonomia. Eu tenho o Poder Legislativo, como a Assembleia, a Câmara, tá certo? E o Congresso Nacional. Eu tenho ainda o Poder Judiciário, que eu tenho os tribunais, STF, TJ, tá certo? Eu ainda tenho as defensorias públicas, tá ok? E ainda eu tenho os Ministérios Públicos do Estado, Federal, tá certo, pessoal, e os tribunais de contas. Veja que cada poder desse, TJMP, TCE, Assembleia, Congresso, em qualquer esfera, eles possuem autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Eles fazem as suas propostas orçamentárias, tá certo, pessoal? Só que eles fazem sua proposta orçamentária e eles não encaminham essa proposta para o Poder Legislativo. Não encaminha não, professor Neto? Não. Veja bem, todos eles possuem o que se chama de autonomia orçamentária financeira, certo, pessoal? Só que a autonomia deles é para fazer suas propostas de orçamento. Vala-me Deus, professor. E essas propostas eles não mandam para o Legislativo? Não. Todos eles mandam para o Executivo, que o Executivo vai consolidar e mandar uma só. Então veja que existe um princípio orçamentário que é o princípio da unidade e acima de tudo é o princípio da legalidade, de que existe um só projeto de lei, embora todos tenham autonomia. Então qual é a sequência correta? Cada poder tem autonomia? Tem, mas não para encaminhar, para fazer proposta. Cuidado com isso. E eles encaminham direto para o Legislativo? Não. Eles encaminham para o Executivo que vai consolidar e mandar em uma só. Entenderam como é que funciona, pessoal? Pode o Poder Executivo se interferir nos poderes como regra? Não. Então os poderes têm autonomia para fazer o que quiser? Não, não é fazer o que quiser, não. Eles têm que obedecer certos limites, tá certo, pessoal? Como, por exemplo, limites da LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Caso não proceda, o Executivo, tá certo, vai encaminhar esse projeto com os ajustes necessários. Então, veja, na etapa de elaboração, quem faz a proposta é cada poder, inclusive o Executivo. Mas o Executivo consolida e manda para o Poder Legislativo, certo, pessoal? O Poder Legislativo, ele encaminha isso daí para discussão, parecer das comissões mistas e devolve para sanção e veto, certo, pessoal? Outra pergunta muito comum, aqui pode propor emendas? Podem. Existem algumas regras constitucionais e legais de emendas, é possível, tá? Tem que ser compatível com o PPA LDO, isso depois a gente vai ter um Macetex para ver. Tem que ser compatível ainda com a Constituição. Eu posso fazer de ordem técnica ou legal, tá certo? Proceder à anulação de dotação, desde que não anule certas despesas, como o pessoal em cargos sociais, juros e cargos a devido de diferenças ou transferências constitucionais tributárias, tá certo, pessoal? Isso daí depois nós vamos ver que tem limites, essas emendas têm limites, mas uma coisa é certa, essas emendas elas têm que ser compatíveis.
tanto com o PPA quanto pela LDO. Fez as emendas, foi para aprovação, vai para a sanção e veto, certo, pessoal? Então isso é importante. Nosso Macetex hoje, estudando ciclo orçamentário e exercício financeiro, dando um bizu, um macete para você não vacilar na hora da prova, focando no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Não quero que você vacile, não quero que você se enrole, certo, pessoal? Então preste atenção, se liga, se liga, se liga, vamos lá. Período de tempo que se executa o orçamento de janeiro a dezembro, coincidente com o calendário civil, se chama exercício financeiro. Agora, período de tempo que se abarca desde a elaboração, passando pela votação e execução e controle, se chama ciclo orçamentário. O exercício financeiro está dentro do ciclo orçamentário, por isso que o ciclo orçamentário é maior. Vale lembrar que a elaboração, cada poder faz sua proposta, mas não encaminha. Quem consolida é o executivo, que manda um só PL. Aqui pode sofrer emendas, mas tem que ser compatível com o PPA, LDO e certos limites legais. Devolveu para sanção e veto, e aí vai ser apreciado, aprovado e executado dentro do exercício financeiro. Beleza, pessoal? E para fechar nosso Macetex de hoje, só o bizu para você. Uma coletânea de vídeo já, porque dia 10 foi feito um Macetex, no qual você viu sobre natureza jurídica, dimensões e conceito do orçamento. Hoje, dia 15 de julho, tá certo, pessoal? Você está acompanhando aí, 19h30, já horário de Brasília, mais ou menos, você está acompanhando sobre ciclo orçamentário e exercício financeiro, tá? Dia 15 de julho, né? 15 de julho. Depois de amanhã, dia 17 de julho, quarta-feira, você vai estar ao vivo aqui também nos assistindo, no qual nós vamos falar o Macetex Porreta, PPA, LDO e LOA, diferenças, tá ok, pessoal? E para fechar, o controle. O controle é justamente o monitoramento desse orçamento. E aqui um ponto digno de nota, certo, pessoal? No seguinte, da forma que está até da forma que eu escrevi, um caráter sequencial, parece que o controle só ocorre após o exercício financeiro. Cuidado, de fato o controle pode ser posterior. Como é que é o controle posterior? Olha só, é quando, por exemplo, se fiscaliza as despesas olhando do ano passado, quero todos os processos do ano passado, o Tribunal de Contas faz isso. Mas o controle, ele pode ser prévio. Me dê um exemplo de controle prévio. Quando o tribunal analisa um edital de licitação, tá certo? De maneira que esses editais de licitação, eles são cortejados, e aí se houver algum fato que pode ser censurado ou requer esclarecimento, ou até pode causar prejuízo aos cofres públicos, o Tribunal de Contas determina a suspensão. Veja que antes de correr a despesa, ele já fez um controle prévio. E o controle pode ser concomitante. Pode ser concomitante? Pode, quando o Tribunal de Contas aprecia e verifica os portais de transparência para ver se as despesas que estão ocorrendo estão sendo noticiadas na dimensão e na quantidade e qualidade correta dessa informação, certo, pessoal? Então veja que, embora o controle esteja aqui no nosso desenho do ciclo orçamentário, não tem-se a falsa impressão, melhor dizendo, que é só posterior, mas na verdade ele pode ser prévio e concomitante, certo, pessoal? Então, galera, eu não quero que você vacile, eu quero que você bote espocando, tá certo, pessoal, na sua prova, e aí a gente vai junto para a nossa aprovação. Então, Francisco Neto, professor aqui do curso Excelência, esse é o nosso Macetex de hoje, tá ok? Então, bizuzão de ciclo orçamentário, exercício financeiro, visões gerais para que você saiba a diferença entre os dois. Então vamos organizar? Macetex 1, tu viu que o orçamento é feito no ano para vigorar no ano seguinte, não foi? Outra coisa é que essa execução de 1º de janeiro a 31 de dezembro se chama exercício financeiro. Agora, o período de tempo que abarca desde a elaboração, passando pela sua apreciação, execução e controle, se chama ciclo orçamentário. Então, o exercício financeiro é a fase de execução do ciclo, mas não é todo ciclo. Então, o ciclo orçamentário é um período de tempo maior. Quem elabora a proposta? Cada poder faz o seu, mas não encaminha. Encaminha para o executivo, que consolida, tá certo, em uma só. Que aí sim manda para o Poder Legislativo. Pode sofrer emendas. Após a aprovação e retorno, é executar de janeiro e dezembro. E não esquecer que o orçamento pode ser controlado de maneira prévia, concomitante e posterior. Só 2 comentários que eu faço para vocês. O primeiro é que, você até acabei falando, que pode o executivo ajustar essas propostas que forem incompatíveis com o limite da LDO, e caso não encaminhe essa proposta, será considerado o orçamento vigente, tá certo? Do poder ou até do poder executivo, não é que fica esse orçamento, é o vigente, atualizado de maneira automática, mas que pode gerar crime de responsabilidade. É isso aí, galera, nosso Macetex aqui do curso Excelência, ao vivo com vocês,
Porto Velho, tá? Dia 15 de julho, segunda-feira, a gente está fechando aí o nosso Macetex, então vamos para cima, tem muita coisa pra gente ver e vamos beliscar uma vaga no Tribunal de Contas. Quem perdeu o Macetex 1, vai na página do Excelência, procura eventos ao vivo e tem lá 1 hora e 2 minutos sobre natureza jurídica e dimensões de orçamento. Hoje, nós passamos o bizu de ciclo orçamentário e exercício financeiro e depois da manhã, dia 17 de julho, sem falta, galera, ao vivo, professor Francisco Neto, se Deus permitir, PPA, LDO e LOA. Vamos ir fazendo esse edital para e passo para você rever, verificar, estudar, fazer anotação em tudo gratuito. Vamos para cima, gente.